Eu acredito que eu e vocês já vimos muitos psicopatas pelo mundo, aonde eles cometem vários crimes. Estamos falando do crime de abuso contra principalmente criança. Já vimos psicopatas fazer coisas terror com crianças de 5 anos, 6 anos, 10 anos, por aí afora. Coisas nojentas, imunda. Todo mundo está acompanhando aí esse caso da menina Helena, aonde que ontem teve assim uma grande reviravolta. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre esse assunto. Eu confesso para vocês que quando tem assim essas coisas bárbaras, esses temas sensíveis, principalmente contra crianças, eu tento me blindar o máximo possível. Porque são coisas que, se você ficar vendo nos jornais, na televisão, na mídia, são coisas que estragam realmente o seu dia. Você não consegue fazer outra coisa a não ser ficar pensando nessas barbaridades que acontecem pelo mundo. Então eu confesso para vocês que quando saiu essas notícias aonde dois homens da mesma família tinham abu, que você sabe muito bem, não posso falar aqui a palavra completa porque infelizmente o YouTube derruba nossos vídeos. Eu, sinceramente, me custou acreditar. Eu ficava me pensando e me perguntando, como assim? Já vi vários psicopatas através da mídia, jornais, televisões, falando dos psicopatas de crianças de 5, 6, 10, por aí afora. Agora, psicopatas atacar uma criança de 10 meses, sinceramente, até então, eu não duvidei de nada, mas também me custou acreditar que essa história é real. Estamos falando de um bebezinho de 10 meses. Então começou a sair na mídia, começou a sair todo mundo na internet, nos jornais, na televisão, só falava desses dois até então, abu, aonde esses dois homens, que são da mesma família, foram quase mortos. Esses dois homens só não morreram porque a polícia, até então, protegeram eles. E o que mais me choca é porque ontem o laudo dessa criança saiu e aonde foi revelado que esses dois homens, eles não abu dessa criança. Aí eu fico me perguntando, de onde saiu isso tudo que esses caras tinham abusado dessa criança de 10 meses? Então, temos que tomar muito cuidado na internet, porque eu fico pensando, quantas pessoas inocentes podem não sofrer consequências graves através de mentiras? Então, a internet toda, todo mundo estava revoltado com esses caras, e não é para menos. Depois dessa reviravolta toda, vou dar minha opinião agora. Depois dessa reviravolta, aonde esses dois homens da mesma família, aonde foi feito o laudo, aonde foi dado negativo que eles não abu da criança de 10 meses. Infelizmente, aquela criança ela faleceu asfixiada, aonde uma irresponsável de uma mãe, se é que podemos chamar ela de mãe, ela conheceu o cara, parece que há uma semana,
uma semana, com uma filha de 10 meses no braço, e ela resolveu, sem responsabilidade nenhuma, ir para uma farra. Ir para uma farra na casa de um desses homens, aonde estavam todos lá, enchendo o caneco, bebendo. Infelizmente, na hora de dormir, uma mãe que deveria cuidar da sua filha, proteger, não deixar essa criança nesse ambiente pesado de bebedeira, aonde ela foi, sem responsabilidade nenhuma, dormir. Até onde eu sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Dormir na mesma cama com um bebezinho de 10 meses, com dois homens que cada um ali deve pesar quase 100 quilos, e ela também é uma pessoa pesada. Então, no outro dia, segundo ela, acordou e os dois homens, ou um dos dois, ou os dois, estavam deitados em cima da criança. Estava deitado, mas não Abu. Eu fico me perguntando, gente, que absurdo é esse? Só tem, na minha opinião, e se vocês pensarem diferente do Brasil e Portugal, vocês deixam aí nos comentários. Na minha opinião, a maior responsável pela morte dessa criança, por essa negligência, é a própria mãe. Porque é um absurdo. É um absurdo. Por falta de responsabilidade, ela estragou a vida da menina Helena, da própria filha, estragou a vida dela e também estragou a vida desses dois homens. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos caras também, porque entornou o caneco e depois foi deitar lá na cama junto com a criança. Infelizmente a criança perdeu a vida. Mas a maior responsável por essa tragédia misturado com negligência é da mãe. E a mulher é tão cara de pau, tão cínica, que depois ela vem para a mídia, para as redes sociais chorar, se vitimizar, diz que não sabia o que tinha acontecido. Como assim? Ela, até então, era responsável pela filha, pela segurança da filha. É um absurdo. Essa mãe deveria estar, sabe aonde? Na cadeia. Na cadeia. Os homens foram culpados, em certa parte, sim, porque também não teve cuidado, não teve zelo, mas a maior culpada é a mãe. Então vamos ver aqui um relato dela, onde que ela disse que no dia não tinha bebido. Como assim? Ela não bebeu, dorme na mesma cama com dois homens, cada um pesa quase 100 quilos cada. Ela também é uma mulher pesada. E no meio coloca ali um bebezinho de 10 meses. Será que ela não tinha noção o risco que corria? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem quando você dorme, quando você é pai, quando você é mãe de um bebezinho. Você tem ali todos os cuidados. Quando você dorme na mesma cama, que o certo é colocar no berço. Mas às vezes o pai e a mãe quer estar ali pertinho, né? Principalmente quando tem ali, quando nasce um mesinho, 2 mesinhos, né? Até 1 ano, 2 anos, sei lá. O pai e a mãe ali tem todo um cuidado para não machucar a criança, para não dormir em cima da criança. Agora, essa mulher que se diz mãe, ela esperava o quê? Uma vergonha. Vamos ver aqui aonde ela fica se vitimizando, se lamentando, mas a culpada de tudo isso é ela. É ela. Passou um dia na piscina, era comemoração do aniversário do meu avô e do meu tio. E lá, um amigo de infância, meu irmão e minha cunhada, chamamos, vamos comemorar um pouco mais o apartamento. O primo do amigo de infância da gente, a gente foi. Chegando lá, eu não trisquei numa gota de bebida, eu lembro de tudo que aconteceu. A gente jogou.
Ela diz aqui, como vocês estão ouvindo, que ela não tomou uma gota de bebida. Engraçado, né? Mas como é que uma mãe sabe que tem a responsabilidade de um filho, um bebezinho de 10 meses? Como é que ela apaga assim, no meio de dois homens, uma cama apertada, sem que todo mundo sabe que uma criança de 10 meses ainda ela mama, ela tem que amamentar pelas madrugadas? Simplesmente ela apaga assim do nada? É claro que ela bebeu. Foi pra farra, farrear, e vem meter o caô que não bebeu esse dia? Aí já está a primeira mentira dela, mas tem gente que acredita. O banco imobiliário, e a minha filha estava do meu lado, no meu colinho, brincando comigo. Depois, a gente foi se deitar na cama, eu fui dormir com ela na rede, ela começou a tossir, porque o ar-condicionado era debaixo da rede. Depois disso, como ela tossia muito, eu fui para outra cama com ela, deitei com ela, coloquei ela debaixo do meu bracinho. Eu estava do lado da minha filha, dando peito a ela. Quando um deles vieram, quando eles iam chegando na porta, ele disse: Levi, me dá um copo d'água. Ele voltou, me deu um copo d'água, do jeito que eu estava bebendo água, ele jogou, se jogou na cama do lado da minha filha. Como ele era muito pesado, ele ainda deitou em cima do braço dela. O que eu fiz para ela não cair, eu puxei o bracinho dela, coloquei ela debaixo do meu, porque caso ele ou ela se mexesse, eu sentisse. Só que desde então eu apaguei. Quando eu acordei, a minha filha já estava em outra posição, ela não dormia daquele jeito. A minha filha estava de cabeça para cá e as pernas em cima de mim. E ele, como ele era muito gordo, estava em cima da cabeça da minha filha. Eu empurrei ele, peguei ele e saí com ele desesperada. Ela era a minha única filha. Quem me conhece sabe que tanto que eu desejei ela. Opa, tabelião. Engraçado, né? Na hora de ir atrás de um macho que ela mal conhecia, ela não pensou um minuto na segurança da filha. Quer dizer, a mãe que era responsável por proteger a criança, por cuidar da segurança dela, foi uma irresponsável, uma negligente. Agora, infelizmente, a criança perdeu a vida e agora ela fica chorando, se vitimizando, sendo que essa mulher deveria estar na cadeia. Na cadeia. E os dois homens, não estou aqui tirando a culpa deles nesse caso, mas até então eles estão sendo acusados de abuso, até então o laudo deu negativo. É um absurdo. É um absurdo. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Peço para vocês, deixem os comentários de vocês, o que vocês acham desse caso que teve assim uma grande reviravolta. Esses homens, eles poderiam já nem estar vivos. E eu tenho certeza que se esse laudo não tivesse saído ontem, a vida desses dois homens era questão de tempo, de dias. E ainda assim eles correm muito risco de vida. Porque para acusar, todo mundo abriu o vídeo, a mídia falou, mostrou. Agora, para mostrar o laudo, não estou dizendo aqui que eles são totalmente inocentes. Eles têm que pagar pela falta de cuidados ali com a criança também. Mas a maior responsável de tudo é a mãe. Então é isso aí, gente. Felizmente a criança perdeu a vida. Já não volta mais. É isso. Isso é Brasil. Isso é Brasil, onde que as pessoas não têm, não generalizando, mas tem pessoas que não têm cuidado com os filhos. Não tem responsabilidade nenhuma. Prova disso é essa mãe, que vai para balada atrás de homem e não pensa na segurança e nos cuidados com a própria filha. Um absurdo. Vou ficando por aqui. Deixa um like nesse vídeo. Deixa o seu comentário que é importante. E mais logo estaremos de volta. Valeu.